Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí bem forte. Quem tem a certeza que Deus está nesse lugar, dá um aleluia. Salmo capítulo 107, nós vamos fazer a leitura do versículo 1, vamos lá. Salmo capítulo 107, versículos 1 e 2, mas nós vamos meditar em todo o capítulo 107, vou precisar muito da ajuda da Camille. Salmo 107, versículo 1, quem achou aí? Diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, aqueles que o livrou das mãos do adversário. Agora pula lá para o versículo 43. Nós estamos vendo o salmista fazendo uma convocação para o seu povo adorar a Deus, engrandecer o nome do Senhor pelas obras e pelo favor que Ele realizou em suas vidas. Agora, o versículo 43 vai dizer assim: reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade de Deus. Até aí, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por nós estarmos aqui sabendo que o Senhor já começou uma obra nas nossas vidas, Pai. E agora eu creio que é o momento de nós recebermos das Tuas próprias mãos uma direção, Senhor Deus, para as nossas vidas. Que essa palavra traga fortalecimento, fé e principalmente, como veremos o desfecho dessa mensagem, elas provoquem em nós um coração de adorador, um coração que Te louva acima de tudo, de todos e de todas as circunstâncias. Me usa nessa noite, é o que eu lhe peço e Te agradeço. Amém. Amém. Pessoal, como eu antecipei, capítulo 7 é um chamado de Deus para que o povo o adorasse em razão da sua fidelidade. Amém? Quantos aqui são prova e testemunho vivo de que Deus tem te sustentado e tem sido fiel para contigo? Temos pessoas aqui nessa noite? Então, o versículo 1 vai propor que a gente reconheça o amor de Deus por nós. E aqui a gente vai ver duas revelações chaves no capítulo 107. Primeiro delas, como é que o amor de Deus é revelado em meio aos problemas. Presta atenção, às vezes a gente acha que quando nós estamos enfrentando dificuldades, Deus Ele virou as costas, Deus nos abandonou, mas o capítulo 107 prova o contrário, que mesmo em meio às lutas e dificuldades, nós podemos desfrutar do amor de Deus. Essa é a primeira revelação chave desse capítulo. Agora, a segunda revelação é como é que a adoração genuína, ela vai nascer nos nossos corações, justamente nessas situações de oposição, de vale e de deserto. Quem deseja se tornar um adorador aí? Sabe que nós vamos ver através do capítulo 107, um adorador, ele é forjado, ele é fabricado nos desertos e nos vales da vida. Você pode não perceber, mas tudo que você talvez esteja enfrentando de oposição, se conduzido da forma correta, pode trazer como desfecho o louvor, engrandecimento e adoração ao nosso Deus. Você crê nisso? Capítulo 107, ele é dividido em 4 partes. Repita comigo, 4 partes. Você vai ver 4 caminhos que as pessoas decidiram seguir nas suas vidas. São 4 grupos de pessoas num processo de ter e enfrentar problema e também receber a intervenção e o favor de Deus. Presta atenção, quem sabe uma frase que diz assim: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quem já ouviu essa frase? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Deus aqui, Ele vai estar antecipando 4 imagens para nós. 4 grupos de pessoas que enfrentaram problemas,
receberam a intervenção de Deus e, como consequência, elas reconheceram que Deus era soberano e começaram a adorar a Deus numa intensidade, num nível ainda maior. Amém? Eu creio que nessa noite a gente pode se identificar em um desses grupos e você pode aprender muito por isso. Graças a Deus. Está comigo aí? Coloca o cinto de segurança e vamos lá. Primeiro grupo que a gente vai ver, versículo 4, que se a Camille puder projetar lá. Primeiro grupo de pessoas são os andarilhos. Vai dizer que essas pessoas perambularam pelo deserto e por terras áridas sem encontrar cidade habitada. Prossegue. Estavam famintos e sedentos, a sua vida ia se esvaindo. Sabe quem é esse tipo de pessoa? É aquelas pessoas que ainda não conseguiram encontrar o seu lugar na vida. Pessoas que vagam por terras áridas, sem rumo. Pessoas que às vezes, a essência dela é frustração. É pessoas às vezes insatisfeitas, e infelizmente nos dias de hoje, a gente se depara com muitos, que às vezes têm uma casa, uma boa casa, mas ainda estão insatisfeitos porque eles não têm um lar. Nós conhecemos infelizmente muitas pessoas assim, vidas sem propósito, vidas sem direção. São pessoas que, como talvez andarilhos, elas não tiveram sucesso em se encaixar no mundo. Elas não sabem ainda por que elas estão aqui, quais os propósitos que elas carregam, estão aí vagando, tentando às vezes encontrar o sentido da vida ou o caminho. Elas tentam, mas elas não encontram um lugar de contentamento, de satisfação. Não foi isso que diz lá, versículo 5? Elas estavam com fome e também sedentas. São os andarilhos. Segundo grupo de pessoas, versículo 10, vai dizer, vai falar sobre um segundo grupo, que são os prisioneiros. Repita comigo, prisioneiros. Diz assim, que esse grupo assentaram-se nas trevas e na sombra mortal. Aflitos, estavam acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Infelizmente tem muitas pessoas que estão nesse grupo, verdadeiramente aprisionadas pelos problemas e pelas circunstâncias. Talvez hoje você está aqui e você se vê imobilizado diante do problema no seu casamento, diante da sua situação profissional. Essas pessoas, elas estavam o quê? Rodeadas, presas pelas circunstâncias. E parece que há momentos da nossa vida que, ou se a gente não está encontrando sentido nela, às vezes a gente se vê também preso, diante talvez de limites impostos, que parece que a gente não tem saída. Talvez hoje você se identifique nesse grupo. Você está preso a uma dor, preso a um ressentimento, preso a um sofrimento. E qual era a condição deles, emocional? A Bíblia vai falar que eles estavam deprimidos, eles não enxergavam solução diante deles, eles tinham perdido as esperanças. Agora olha que coisa curiosa, como é que eles chegaram nessa situação de estarem presos? A Bíblia vai falar no versículo 11, que eles haviam se rebelado contra a palavra. Repita comigo, eles tinham desobedecido a palavra de Deus. Dos 4 grupos, a gente vai ver que o segundo e o terceiro estava vivendo essa dificuldade por más escolhas. Eles tinham decidido desobedecer a Deus. O primeiro, os andarilhos, eles não é associado a pecado, eles simplesmente não se encontraram na vida. Mas o segundo, eram pessoas que fizeram más escolhas, e como consequência disso, se tornaram prisioneiros dessas más escolhas. É o que o pecado faz, meus irmãos. Sempre que a gente se afasta de Deus, a gente vai para um extremo, onde a gente passa a não ter mais escolha.
Sempre que a gente se afasta da palavra de Deus, a gente vai para um extremo, que é outra coisa que começa a controlar a nossa vida, que às vezes é o vício, que às vezes é a pornografia, a bebida, as drogas, são os prisioneiros. Estavam lá por desobediência. Terceiro grupo de pessoas, é aqueles que o amor ao pecado os reduziram a tolos ou loucos. Abram lá no versículo 17. Vai dizer que eles tornaram-se tolos por causa, novamente, dos seus maus caminhos, ou dos seus caminhos rebeldes, e sofreram por causa das suas maldades. Quem que são os tolos? Como é que a gente vai fazer uma reflexão se talvez a gente não está nesse grupo? Eclesiastes capítulo 4, versículo 5, vai trazer uma característica do tolo. Camille, coloque lá, Eclesiastes capítulo 4, versículo 5, diz assim: o tolo, ele cruza os braços e destrói a própria vida. Olha só, sabe quem está nesse grupo? As pessoas que por conta do distanciamento de Deus, sem se ver com uma saída, elas acabam desistindo da vida, elas acabam se entregando. Olha, o versículo 18 vai falar o que acontece, o que o tolo sente, presta atenção, vai dizer que eles perderam até a fome, eles sentiram repugnância por toda a comida, e chegaram perto das portas da morte. Ou seja, são pessoas que se entregaram, não tinha mais vontade de nada, nem sequer de comer, ou seja, eles desistiram de sonhar. Esses são os tolos. Agora, como é que eles chegaram nessa situação? Dos sonhos serem enterrados a tal ponto, que eles desistiram de viver. Sabe por quê? Porque eles escolheram errado. Esse grupo também se afastou dos caminhos do Senhor, é uma espécie de Jonas. Pessoas que começaram a enfrentar uma tempestade, justamente por quê? Porque eles quiseram seguir ou trilhar os seus próprios caminhos. Repita comigo: eu, diferentemente de Jonas, não serei tolo, eu vou seguir não os meus caminhos, mas os caminhos que o Senhor tem para mim. Aleluia. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Olha só, o segundo e o terceiro grupo estavam sofrendo consequências de más escolhas. Foram eles que se meteram nesse problema. Mas presta atenção, a gente vai ver daqui a pouco que cada um desse perfil, a despeito do que, ou a forma que eles foram colocados no problema, eles tiveram a intervenção de Deus, eles tiveram a sua vida restaurada, e eles puderam ver o amor e a bondade do Senhor se manifestando em cada situação. Quarto grupo de pessoas são os comerciantes, ou os mercadores. Abram lá no versículo 23. Esse daqui não é citado nenhum fato que eles também desobedeceram a Deus, que eles se rebelaram contra o Senhor. É um grupo de pessoas que sabe o que eles fizeram? Eles pegaram navios rumo a negócios na imensidão do mar. Diz assim, fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas. E viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Aqui não está falando de pecado, mas está falando, sabe do quê? De negligência em relação a uma comunhão com Deus. A gente vai ver que talvez são aquelas pessoas que se ocuparam tanto em ganhar a vida, de se lançar aos negócios, às conquistas, às realizações, que eles não fizeram nada de errado, mas eles só colocaram Deus talvez num segundo plano. Presta atenção, às vezes é muito fácil a gente se ver também nesse grupo, onde não necessariamente a gente está pecando.
Às vezes a gente está até preservando uma vida de integridade, mas nós estamos distorcendo aquilo que é a prioridade para Deus. Nós estamos fazendo das nossas conquistas e os nossos próprios negócios a motivação principal da nossa vida. A gente acaba ficando muito ocupado para Deus. Quem já ouviu pessoas darem desculpa que não está vindo na igreja porque está muito ocupada? Pastor, estou muito ocupado para ir no culto de quarta. Estou ocupado demais para ir no domingo, pastor. Minha vida está uma loucura, está difícil de ter tempo para orar. Presta atenção, quando a gente está muito ocupado para as coisas de Deus, isso é uma evidência que a gente está muito ocupado. E a gente precisa talvez começar a reconsiderar algumas coisas. Esse caso em específico, as pessoas, elas cometeram esse erro, se ocuparam apenas em ganhar a vida, obrigado Dori, amém? E acabaram deixando Deus em segundo plano. E daí sabe o que vai acontecer com esse grupo de pessoas? Os comerciantes, vamos prosseguir lá, abre lá Camille, Salmo 107, versículo 23, pessoas se lançaram rumo à imensidão do mar, fazer os seus negócios. Versículo 24, diz assim: viram as obras do Senhor, suas maravilhas. Versículo 25, Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Olha só, o fato deles terem se lançado nesse objetivo, fez com que Deus se colocasse em posição para que permitisse algumas ondas fortes. A Bíblia está falando que o próprio Deus provocou uma tempestade, e às vezes acontece isso também conosco, meus irmãos. Deus às vezes permite tempestades, sabe para quê? Para nos ajudar a nós definirmos verdadeiramente quais são as nossas prioridades. Quando Deus percebe que às vezes nós estamos nos esgarrando, quando nós estamos valorizando excessivamente aquilo que não é eterno, ou aquilo que às vezes a longo prazo vai trazer prejuízo, Deus em seu infinito amor, Ele permite alguns ventos fortes, algumas tempestades, mas a boa notícia é que não são para te destruir, é para você começar a colocar em ordem as prioridades da tua vida. Salmo capítulo 107, é isso, é a tendência do homem seguir os seus próprios caminhos, às vezes numa vida vazia de propósito, às vezes prisioneiro das circunstâncias, às vezes numa condição de entrega total, sem nenhuma esperança, ou às vezes os caminhos de nós querermos apenas conquistas nessa dimensão terrena, esquecendo que Deus tem algo para nós, infinitamente maior, na eternidade e no que está por vir, aleluia. E olha só, o versículo 43, o último versículo, o salmista vai dizer isso, ó: reflitam nisso os sábios, atente para estas coisas, reflitam nisso os sábios, considerem a bondade do Senhor. Quantos sábios temos aqui nessa noite? Olha que maravilha, estamos num auditório cheio de sábios, e eu creio que a gente então precisa se submeter a essa orientação do salmista. Nós precisamos considerar estas coisas. Existem coisas nesse Salmo 107 que é importante a gente ver e entender. O que precisa da nossa atenção, esse capítulo de 107 do livro de Salmo? Sabe o que precisa da nossa atenção? O padrão que Deus usou para as 4 pessoas. Há um padrão de ensino em cada grupo de pessoas. A forma como eles lidaram com os problemas e como Deus trabalhou em favor de cada um, se repete para cada grupo de pessoas. Amém? A forma como eles enfrentaram os problemas, cada situação de um jeito diferente, mas a resposta de Deus com a solução para o problema, ela
ela segue um padrão, meus irmãos, tanto para o prisioneiro, como para o comerciante, para o andarilho. Deus, Ele trabalha da mesma forma, para resgatar aquele que está perdido, para aquele que precisa presenciar a bondade e o amor dEle. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus, amém? Então, nós vamos ver 5 etapas, que Deus vai trabalhar para cada um desses grupos. Primeira delas, nós vamos ver o caminho escolhido por cada um, a direção errada que eles estavam seguindo. Segunda coisa que nós vamos ver, um problema se manifestando. Cada grupo experimentou um tipo de problema: o vazio, a escravidão, mares perigosos. Surgiram de jeitos diferentes, mas a solução foi a mesma em todos os casos. Qual é a solução, pastor? E é aqui que nós vamos ver a terceira etapa desse processo que Deus usa para gerar adoração em nosso coração. Quem está com o coração aberto aí para gerar adoração a Deus? Terceira etapa que Deus vai usar agora para intervir no problema. Nós vamos identificar uma oração desesperada diante de todas essas dificuldades. Abram lá no versículo 6. Diante do problema dos andarilhos, olha o que aconteceu: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Pula agora para o versículo 13, aleluia, e eu creio que isso vai encher o teu coração de alegria. Versículo 13, ao final da situação dos prisioneiros, olha o que vai acontecer: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Versículo 19, vai haver uma repetição, e vai dizer: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Versículo agora 28, os comerciantes diante daquelas tempestades e ventos fortes, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é o seu desafio, mas eu sei o que você precisa fazer. Você precisa buscar, você precisa clamar, e Ele virá em teu socorro em nome de Jesus. O que é crucial para a tua sorte ser mudada é uma oração desesperada. Eu pergunto para você nessa noite: o que é que você faz quando você está numa angústia? Quando você está numa situação de portas fechadas, onde você vê a sua vida se esvaindo, o que você faz quando você está desesperado? E sabe o que a gente aprende? Não tem muito a ver com o que acontece, mas a forma como eu me posiciono diante do que está acontecendo é fundamental. Porque muitos, diante da angústia, diante do desemprego, diante da doença, diante da crise do casamento, o que eles fazem? Eles reclamam, eles murmuram, eles se colocam de vítima, mas presta atenção, nada disso vai resolver o seu problema. Eu nunca vi preocupação pagando um boleto de imobiliária. Eu nunca vi uma murmuração transformando vidas. Como é que você reage diante da situação que lhe angustia? Deus espera que a gente se comporte de forma correta. E qual é a forma correta, pastor? Deus espera de nós que a gente clame ao Senhor. Pastor, o que é clamor? Clamor não são essas orações casuais, água com açúcar que a gente faz só por fazer, só por obrigação. Não. Clamar é algo que nasce de um coração desesperado. Clamor, ele é gerado às vezes em meio às lágrimas, de insatisfação, não com Deus, mas com a realidade que você está vivendo. E diabo, infelizmente, ele está, sabe fazendo o quê? Distraindo muitas pessoas, ou tornando elas insensíveis aos seus problemas. Sabe o que o diabo quer fazer em relação a você? Ele quer que a
tua angústia ou o teu desespero não exista mais no teu coração. O diabo quer que você se acostume com essa situação no seu casamento, que isso não lhe traga mais tristeza, angústia ou desespero. O diabo quer nos tornar insensíveis diante dessa situação terrível que a gente está vivendo, porque quando ele tira a sensibilidade, daí às vezes a gente não clama como a gente deveria clamar. Aleluia. Clamor envolve, aleluia, uma oração feita com uma insatisfação. É olhar para aquilo que eu estou passando e falando assim, não, isso está me incomodando de tal forma que eu não aceito mais. Eu vou fazer uma escolha, eu vou me posicionar e Deus vai agir em meu favor. Amém? Então, o desespero, gente, é o quê? É aquilo que vai nos impulsionar a nós buscarmos além de nós mesmos. Uma queda de avião, quando o avião entra em pane, gente, não existe ateu. Até o ateu que descrê de Deus, ele começa a orar, sabe por quê? Porque o desespero faz com que a gente recorra a algo ou a alguém que a gente não enxerga, que a gente não tem a prova da existência. O desespero, se usado de forma apropriada, nos aproxima mais de Deus. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. E a Bíblia fala sobre isso. Há algo poderoso quando uma oração é feita, talvez em meio ao desespero. Quantas mães nós estamos aqui? Você sabe distinguir quando o choro do seu filho é apenas um choro, ou quando é um grito de desespero que precisa de uma intervenção imediata, sim ou não? Você sabe distinguir se é só um choro, ou se é algo desesperado que precisa de uma intervenção. É assim também, meus irmãos, com Deus. O problema me leva até a oração, e a oração é o caminho que eu vou conhecer a esse Deus maravilhoso. Graças a Deus. Como nós falamos aqui pela manhã, se esse problema que você está atravessando te fez orar, já te abençoou. Se esse problema no seu casamento fez com que você dobrasse os seus joelhos e clamasse a Deus, Ele já te abençoou, mesmo sendo um problema e uma dificuldade. Por quê? Porque às vezes Deus usa o incômodo para nós justamente não aceitarmos certas coisas da nossa vida, para nós nos posicionarmos a viver o melhor que Deus tem para nós. Amém? Você não sabe, mas talvez esse deserto que você está atravessando seja o seu maior aliado para você ter as suas principais experiências com o Senhor. Amém? E presta atenção, você conhecer a Deus é muito mais valioso do que você viver uma vida sem problema. Deus está menos interessado no seu conforto e mais interessado no seu caráter. É por isso que às vezes Ele permite. Amém? Ele permite que alguns desconfortos se aproximem, até o limite que Ele estabelece. Sabe para quê, meus irmãos? Para nos aproximar ainda mais dEle. Na sua aflição, eles clamaram ao Senhor. Abram lá Tiago 5,13. Vai deixar isso ainda mais claro. Tiago 5,13. Vai dizer assim, ó: entre vós há alguém que está sofrendo? Qual é a fórmula bíblica para quem está sofrendo? Olha só o que diz: que ele ore. Eu pergunto para você, quem é que ora, gente? Quem? É a pessoa que está sofrendo. Você está sofrendo? Quem tem que orar por você, meu irmão, é você. Nós, como pastores, estaremos aqui com certeza para orar, para te abençoar, para trazer palavras de encorajamento, mas diante desse problema, o responsável principal em orar é você. Aleluia. Pastor vai orar, mas quem tem que orar mais e buscar mais não sou eu, é você, porque se esse problema veio até você, Deus Ele tem propósito para cumprir contigo e não comigo. Amém? Então, se trata de um processo, meus irmãos. Nós vamos a Deus querendo a solução do problema,
Ele resolve o problema, mas ele aproveita isso, sabe para quê? Para tratar algumas causas profundas em nós. Ele aproveita essa nossa busca para resolver o problema, para que Ele possa também mostrar algumas coisas que estão em desajustes. Quando nós buscamos a Deus o socorro dEle, nós damos liberdade para Ele tratar com o nosso caráter também, e nós acabamos saindo diferente dessas experiências. Abram lá em Salmo capítulo 119. Salmo 119, versículo 71, o salmista vai dizer isso. Olha o que diz: foi bom para mim ter sido castigado. Algumas versões diz assim: me foi bom ter sido afligido. Sabe por quê? Para que eu aprendesse os teus decretos. É luta, é provação, é desconfortável, mas ainda assim haverá um tempo que você vai olhar para tudo isso, agradecer a Deus, porque nesse lugar Ele te ensinou, nesse lugar Ele te moldou, Ele provocou experiências em nome de Jesus, que vão servir para a tua vida. Versículo 67 de Salmo 119. Aleluia. Xerebalassuri candalabaias. Salmo 119, 67 diz assim: antes de eu ser castigado, eu andava desviado, mas agora eu obedeço a tua palavra. Gente, Deus Ele usa às vezes as provações como guarda-reio na pista. Sabe para quê? Para que a gente não se perca. Essa luta, às vezes é Deus tentando te colocar novamente no caminho, te ensinar lições que você não aprenderia nas conquistas. Então se submeta a esse ensino, porque o professor, meu irmão, ele está te dando uma prova, não é para te demitir, não é para te reprovar, ele está te dando uma prova para te aprovar e te colocar num novo nível em nome de Jesus. Quarta etapa que nós vamos ver: todos clamaram ao Senhor nas suas dificuldades, e todos puderam ver, presenciar, viver a manifestação de poder. Todos os 4 grupos de pessoas vai, ter a intervenção de Deus em seu favor. Presta atenção. O amor de Deus às vezes nos permite a gente enfrentar tempestades ou problemas, mas a gente precisa reconhecer e confiar que esse amor também, ele é real para nos tirar desse problema. O mesmo amor de Deus que às vezes te permite você entrar na fornalha, é o mesmo amor que vai te resgatar de lá no momento certo. Amém? E nós vamos ver em todos os casos, Deus respondendo o clamor aflito daquele povo, não importava qual era a confusão. Como nós lemos lá, e Ele os livrou da tua tribulação. E eu profetizo isso sobre a tua vida. Ele o livrou dessa sua tribulação. Eu não sei qual é a dificuldade, talvez seja o casamento, a vida financeira, a depressão, mas Deus está mandando dizer: Ele o livrou e livrará dessa sua tribulação. Aleluia. Deus é capaz de resolver isso para você. Os médicos não podem, os advogados muito menos, mas Deus pode, meu irmão. E você não precisa querer saber como, você precisa confiar em quem pode todas as coisas. Às vezes a gente fica preso ao como. Mas como vai acontecer? As coisas pioraram. Mas como vai acontecer? A situação é diferente. Não. Nós não vamos nos preocupar em o como, nós vamos confiar no em quem. A nossa parte é orar, e a parte de Deus é resolver, é abrir porta onde não há, é Ele entrar com milagre, com a cura e com a libertação. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a sua parte é orar, e a parte de Deus é resolver o seu problema. Dá a melhor salva de palmas para Ele. Presta atenção, Deus não falhou em nenhum dos 4 casos. Deus não falhou
com o andarilho, não falhou com aquele que estava preso, não falhou com o tolo, e muito menos falhou com os comerciantes que estavam na tempestade. Abram lá no versículo 27, Salmo capítulo 107, versículo 27, diz assim: eles cambaleavam tontos como bêbados. Talvez seja o teu caso nessa noite. Toda a sua disposição em querer resolver o seu problema tem sido inútil. A sua vida literalmente está cambaleando, sendo jogada de um lado para outro. Você não sabe o que você faz, qual caminho você segue. Essa era a situação deles. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Versículo 28. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Versículo 29, presta atenção, e você vai ter que dar um glória a Deus aí, aleluia. Reduziu a tempestade a uma brisa, serenou as ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado, amém. Deus é alguém que você pode se ancorar. A sua vida talvez está indo para lá e para cá, sem direção. Deus, Ele é a tua âncora. Ele vai preservar a tua vida em meio a essa tempestade. 107. O padrão do Salmo 107 é esse processo, pela qual a maioria das pessoas se achegam a Deus. E o mais lindo disso tudo é que o resultado não é apenas Deus solucionando o problema. A gente vai ver que o resultado de cada problema trouxe uma experiência real do povo com Deus e uma transformação genuína. Nós estamos falando agora de pessoas que não mais conheciam a Deus, de ouvir falar. Nós estamos falando agora que por conta desses problemas, pessoas viveram a bondade, a fidelidade e o amor de Deus. E agora eles têm uma experiência real com Deus. Não de ouvir os outros falar, mas de propriamente desfrutar dessa realidade. Amém? Há um tempo na sua vida que está chegando, eu creio, que você vai parar de começar a contar os testemunhos dos outros. Você vai começar a ter os seus próprios testemunhos na presença de Deus. Aleluia! Você não vai viver mais da intimidade que o pastor tem com Deus, porque você vai viver as suas próprias intimidades, porque talvez nesse processo de luta e dificuldade, você não imagina, mas Deus vai se revelar a ti, Deus Ele vai transformar a sua vida, Deus vai fazer com que você viva coisas, aleluia, que até hoje você não viveu. Você precisa ter as experiências suas com Deus. Agora olha só o que vai dizer lá em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, lhes mostrarei coisas grandes, poderosas e ocultas, que você não conhece. Clama a mim e eu responderei, direi a vocês coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. E esse é o último passo desse processo que Deus realiza na nossa vida, para gerar adoração no nosso coração. Quem deseja sair daqui com o coração adorando a Deus aí, gerando adoração? Esse é o último passo que nós vamos ver em todos os 4 grupos de pessoas. O desfecho da história foi adoração e louvor. Eles seguiram os seus caminhos, tiveram consequências de problemas, eles fizeram uma oração desesperada, eles viram a intervenção do Senhor, e o desfecho após verem a bondade de Deus atuando em seu favor, sabe qual foi o desfecho? Eles levantarem as mãos e adorarem aquele que é santo e aquele que é digno. Nós vamos ver esse versículo de agradecimento, ligando todo o capítulo 107. Nós vamos ver uma repetição daquilo que nós lemos no versículo 1. Vamos ler lá novamente, o versículo 1. Vai dizer assim: ao final de cada livramento vai ser repetido de igual forma essa sentença:
Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam aqueles que o Senhor resgatou, os que os livrou das mãos do adversário. Presta atenção. Capítulo 107 é uma convocação nossa para nós adorarmos a Deus a partir de uma experiência real de livramento que nós vamos ter. A partir de verdadeiramente nós enxergarmos na nossa história, diante das nossas limitações, a fidelidade, a bondade e o poder dEle. A verdadeira adoração não vai nascer, meus irmãos, de uma boa banda, de uma boa acústica, ou de um determinado estilo musical, ou de alguém com uma habilidade tremenda, não. O fundamento de uma verdadeira adoração a Deus é a experiência que eu tenho com Ele, aleluia, a revelação pessoal dEle a mim, diante da oposição, diante da luta e diante da dificuldade. Quando eu percebo que a minha vida estava se esvaindo, quando eu percebo que a minha sentença era a morte, mas Deus, Ele vem ao meu resgate, Ele muda a minha sorte. Essa é a incubadora de adoração, meus irmãos, que faz com que chegue até os céus e transforme a nossa vida. Talvez você ainda não entende os motivos pelo qual você está passando por esse deserto, o motivo dessa prisão, dessas tempestades, mas eu creio em nome de Jesus, que no final vai ter livramento.